Olá pessoal, bem, na aula passada nós discutimos um pouco a respeito da questão do que é um país, do que é uma nação, do que é um território. Nós discutimos também a respeito das inúmeras dinâmicas que você tem envolvidas nesse processo de formação de um território nacional, de delimitação de uma cultura, né? De determinação de costumes próprios que são compartilhados por uma série de pessoas, por uma grande quantidade de pessoas, tá? E discutimos todas estas questões para podermos externar o fato das inúmeras complicações que nós temos na questão de determinação fronteiriça, na questão de determinação do que é um país, na questão de determinação do que é um povo e na questão de determinação do que é uma nação. Vejam, todas essas questões esbarram numa questão que, a meu ver, é primordial. Qual questão é esta? É a questão de que propor novos entendimentos acerca do que são as nações, propor novas pesquisas acerca do que são, não é, os territórios nacionais, propor estas pesquisas esbarra automaticamente na questão de identificação desses territórios por meio de métodos cartográficos. Ou seja, a identificação, tá, dessas extensões territoriais, que nós chamamos países, a identificação dessas formas por meio da cartografia. Ou seja, a identificação de países por meio de mapas. Não é? Então veja, essa questão ela é de uma importância gigantesca e é sobre isto que vai tratar a nossa apostila nesse segundo módulo, fazendo menção à questão das projeções. Tá? O que é uma projeção? A projeção em linguagem cartográfica é o seguinte: você pega a superfície terrestre e você vai representá-la de uma maneira diferente do que ela é na realidade. Esta representação diferente do que ela é na realidade tem por objetivo simplificar, tem por objetivo demonstrar, tá, de forma didática as informações que nós queremos aprender com elas. Então você pega um território que apresenta uma série de complexidades geográficas, tá, de complexidades geológicas, geomórficas, de infindáveis possibilidades que nós temos e você as simplifica numa folha de papel. Nesta folha de papel, a projeção deste território poderá ser representada de inúmeras formas e diferentes maneiras. E é exatamente isso que nós temos aqui. Observem que aqui na página 371 nós temos uma série de representações cartográficas, tá? E o título nos explica muita coisa. Vamos lá. As projeções e as diferentes maneiras de representar os territórios. Então aqui diz o seguinte: constatou-se após muitos estudos que a Terra não é uma superfície plana. Então, desde o Renascimento, que foi um movimento cultural, histórico, científico que ocorreu no século XV para o século XVI, vocês estudarão isso em História com o professor Jevin, você tem uma série de novas pesquisas que apontam um fato que é uma coisa assim irrefutável, que a Terra não é plana. Embora muitos ainda hoje digam que a Terra é plana, não confiem nesses loucos porque eles são malucos. Então, nós sabemos que a forma da Terra hoje ela é esférica. Bom, se não é perfeitamente esférica, ela acaba se tornando um geóide. Vamos na apostila, a apostila diz isso. Constatou-se após muitos estudos que a Terra não é uma superfície plana, mas um geóide. O que é um geóide? É um círculo alongado, um ovo de jacaré ou de galinha. Isto é, ela apresenta deformações superficiais e tem formato esférico. Então, essas deformações superficiais são cadeias de montanha, rios, depressões, profundezas, alterações, imperfeições no terreno. Sendo assim, para transpor as características dessa superfície curva em uma representação plana, como a de um papel, os cartógrafos utilizam as projeções cartográficas, que é exatamente isso que eu acabei de explicar para vocês, e vocês têm que prestar atenção, tá? Senão não vale. Projeção cilíndrica. Aqui são os tipos de projeções cartográficas. Você tem aqui a Terra, tá? Na sua forma esférica, e esta projeção é como se você pegasse um globo, uma bolinha,
e a envolvesse com uma tira retangular, tá, de papel, e você envolvesse, você vê que vai ficar um túnelzinho assim, um negócio mais ou menos desta maneira e um túnel no centro. Esta projeção cartográfica ela é a mais conhecida, que nós conhecemos como o famoso mapa mundi. Então você pega um papel, envolve na bolinha, você tem a projeção plana dos continentes, dos países, das determinações territoriais, das fronteiras desses mesmos países. Então, vamos lá. Na projeção cilíndrica, a base para planificar a esfera terrestre é um cilindro. Nessa projeção, as áreas com maiores distorções são as localizadas próximo às regiões polares do planeta. Preste atenção. Já aquelas com menores deformações estão localizadas nas proximidades da linha do Equador. Então toda projeção ela vai ter uma deformação. E essa deformação ela vai se manifestar em diferentes áreas. Neste caso aqui, a projeção cilíndrica, as áreas com maiores distorções são as localizadas próximas às regiões polares do planeta. E as que têm menores distorções, a da linha do Equador. Na projeção cônica é o seguinte, você vai ter uma bolinha, você vai envolver com uma folha de papel essa bolinha, vai fazer a forma de um cone. Plana, jogada na folha de papel, ela vai ficar desta maneira. Ela não é tão comum, mas é uma possibilidade de projeção cartográfica também. Então, nesse tipo de projeção, a base para planificar a esfera terrestre é um cone. Nela, as áreas de maiores distorções são aquelas localizadas próximo à linha do Equador e às regiões polares. Já as áreas localizadas próximo aos trópicos apresentam menos deformações. Leiam estes quadradinhos porque eles são fundamentais para vocês encontrarem a resposta da página 374 que vós vocês não estavam encontrando porque são desatentos e não leram aquilo que eu mandei. Então, projeção plana ou azimutal. Nessa projeção, a base para planificar a superfície terrestre é um plano, tendo como área central um ponto qualquer na superfície esférica da Terra. Então você pega qualquer ponto na superfície esférica da Terra, Itanhaém, São Paulo, Brasil, 2020, você planifica isso num plano, óbvio, né? E aí você vai ter a representação terrestre das nações, ok? Com este método, as regiões que apresentam as maiores distorções se localizam nas extremidades da representação. Então, o local onde você vai ter a maior distorção da realidade aqui, neste exemplo de projeção plana, serão aqui perto das extremidades da projeção, ok? Então, vejam, toda projeção cartográfica vai ter uma distorção. Isso por inúmeros fatores, tá? Aí vocês vão ter aqui os mapas e textos da página 372 e 373 que vão chover no molhado, vão falar a mesma coisa. Então você tem aqui os mapas e a ideologia. Então as projeções cartográficas podem ser utilizadas para privilegiar determinados aspectos de um grupo ou sociedade, como ideias ou opiniões em detrimento de outros. Então você pega o seguinte, você tem a influência política determinando toda a feitura e toda a fabricação dos mapas. Isso é uma coisa muito louca. Você pega, por exemplo, a União Soviética, né? Até os anos que ela esteve em pleno vigor, 1991, com a queda da União Soviética, Mikhail Gorbachev e aquela coisa errada toda, a ascensão de Boris Yeltsin, enfim. Então você tem um mapa da União Soviética e você tem depois um mapa da Rússia. Ou seja, este é o maior exemplo de uma influência política moldando, determinando, cambiando, né? Transmutando a realidade geográfica à realidade cartográfica. É disso que se trata, tá? Então, você tem aqui a projeção de Mercator, né? Que ela é uma projeção, ela é uma possibilidade de projeção cartográfica também. E aqui você vai ter vários pequenos resumos de projeções. Então tem aqui a projeção criada por Gerard Kramer, 1512-1594, conhecido como Gerardo Mercator, que é esse carinha aqui que eu acabei de falar, em 1569. É uma projeção cilíndrica na qual os ângulos dos paralelos e meridianos, em torno de quaisquer pontos, são mantidos idênticos, mas as áreas retratadas são deformadas. Utilizada na atualidade, a projeção de Mercator representa o continente europeu com um tamanho proporcionalmente maior do que o real e uma posição central em relação aos demais países do mundo. Então vejam, é um exemplo político. Como a Europa é a potência da época, aqui no século XV para o século XVI, né? A potência econômica, política, militar, então ela é o centro do mundo.
Ela é o centro da projeção cartográfica. Mais um exemplo da política influenciando, né, a geografia, que é uma das coisas mais comuns que tu vai ver ao longo da sua longa vida, como esperamos. Então, você tem outras projeções, a projeção de Peters, e aí eu não vou explicar muito porque eu quero que vocês leiam, claro, eu não vou dar tudo de bandeja, imagina, claro. O professor é muito bonzinho, mas nem tanto. Então você tem uma projeção atual, olha só isso aqui, cara. Aqui no boxzinho da página 373, você tem essa pintura linda, isso aqui é um desenho, tá? Isso aqui foi muito famoso no século XV, no século XVI, não esse desenho em particular, mas todos esses tipos de desenhos, porque esses desenhos eles retratam o seguinte, eles retratam um sistema artístico da época que vai representar o céu e a terra. Então você vai ter projeções geográficas e você vai ter projeções astronômicas também. E ambas vão ter esse estilo aqui, bem desenhado, e com todo o imaginário da época. Você vai ter anjos, você vai ter demônios aqui embaixo, você vai ter globos terrestres, tá? Você vai ter esferas armilares, que eram instrumentos astronômicos, você vai ter seres mitológicos povoando os mares, etc, 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 etc. Coisa maluca, maravilhosa, que era o Renascimento, que é muito importante. Então aqui diz o seguinte, cartógrafo Gerald Kramer, ou Geraldo Mercator, que eu já expliquei, as potências europeias haviam ascendido a uma posição de destaque no cenário político e econômico mundial. Mercator reproduziu dessa forma o ideal prevalecente de seu continente em época, retratando assim como uma ideologia, ou seja, a Europa no centro de tudo, que eu já expliquei. Vamos às atividades. Aqui diz o seguinte, ligue as projeções cartográficas às suas respectivas informações. Então vocês vão pegar aqui projeção cilíndrica, aqui tem resposta, burro, não posso mostrar, até a projeção cilíndrica, e aí vocês vão ver onde que a projeção cilíndrica tem, né, o que? Tem um boxzinho aqui dizendo o que é mais provável, não posso mostrar, ok? Então vocês vão ler aqui, o que bater, vocês vão ligar, maravilha, sem drama. 2. Quais as projeções mostradas nas páginas 372 e 373? Você está brincando comigo, né, meu chapa? Você vai ver lá, vai ler e responder. Interpretação de texto. Representando a maneira mais aproximada da relação da proporção entre a área dos territórios da América do Sul e da Groenlândia, explique sua resposta. Então você vai ver lá, qual que vai ter uma projeção mais parecida, né? Uma projeção mais parecida, a de Mercator ou a de Peters, né? Lembrem-se que a de Mercator vai reduzir, a de Peters vai retratar como é. Já dei a resposta. Então, 3. Explique por que a projeção de Mercator representa o território da Groenlândia em tamanho maior que o real. Então, o que vocês vão explicar é o seguinte, que ela vai conservar as formas de continentes e países e distorce as suas áreas. Além disso, por ser uma projeção cilíndrica, né, ela possui maiores distorções nessas áreas mais afastadas da linha do Equador, tá? E essa projeção de Mercator, ela é como a Groenlândia, né? Então ela vai distorcer a região da Groenlândia, que está localizada próximo aos polos. Lembram-se que nessa projeção de Mercator, as maiores deformações ocorrem próximas aos polos, Groenlândia perto do polo, maravilha. É isso aí. Vocês vão ler esse textinho aqui e em seguida vão responder as questões abaixo, tá? Qual a projeção cartográfica se refere ao texto? Quais são suas características? Leiam o texto e vocês vão entender. Por que podemos dizer que por trás da referida projeção há uma questão ideológica? Já expliquei para vocês. Porque a política muda a realidade dos países, muda as fronteiras. Mudando as fronteiras, você tem que ter uma mudança também na representação dessas fronteiras, que é a representação cartográfica das projeções cartográficas. Ok? Aqui é 5, observe o mapa, depois responda a questão da página seguinte. Tá? Aí, na verdade, eu quero que vocês façam até a 376, porque aí é tudo aquilo que eu já expliquei para vocês. Qualquer outra dúvida vocês me chamem. Vou encerrar este vídeo porque já está muito longo e é isso.